Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Aqueles que estão vindo a casa a primeira vez, que possam se sentir acolhidos, sejam bem-vindos. Nós iniciamos a nossa trajetória também abraçando a todos os nossos amigos internautas que acompanham a transmissão dos seus lares, amigos da Rede Amigo Espírita, os companheiros da FEAC, enfim, todos que estão logados nas plataformas do YouTube e no Facebook. Que todos possamos nos interagir fraternalmente, procurando no Espiritismo a luz que possa favorecer o nosso entendimento nesses momentos tão definidores, significativos na nossa evolução espiritual. Bom, gente, quem está vindo a primeira vez, nós trabalhamos nas quintas-feiras com o estudo de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a obra básica da doutrina espírita. O Espiritismo surge com o lançamento desta obra, no dia 18 de abril de 1857, em Paris. Livro que foi organizado por Allan Kardec. Ficou conhecido como Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail era o nome dele. Ele é dividido a obra em 4 partes, sendo que nós estamos trabalhando na segunda parte do livro, no capítulo 6º. Livro esse que é constituído de 1019 questões. Então nós estamos, sequencialmente, hoje, trabalhando as questões 189 até a questão 192. E o nosso tema de hoje é: em que estágio espiritual nos encontramos? Em que estágio espiritual nos encontramos? É uma pergunta. E eu espero que a gente possa desenvolver essas questões e, ao final, possamos refletir sobre essa posição que nós ocupamos diante da vida. O capítulo é Pluralidade das Existências. Hoje nós vamos iniciar o tópico Transmigração Progressiva. Eu vou ler alguns trechos e aí a gente volta para comentá-los. Esta é a dinâmica do trabalho e, como foi dito na apresentação feita pela nossa amiga Denise, se alguém quiser participar, perguntar ou comentar, levanta o dedinho que a gente providencia para que o microfone chegue em vocês. Porque quem está em casa precisa de também ouvir, porque senão vai dar um vazio, né? Vai dar um hiato no som aí. E a participação é livre, dentro do contexto que está sendo trabalhado, obviamente. Vamos lá. Pergunta 189. Kardec formula assim aos espíritos: o espírito goza da plenitude de suas faculdades desde o princípio da sua formação? Resposta: não. Porque o espírito, como o homem, também tem a sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Aí vem a pergunta 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Resposta: o da infância. O da infância na vida corporal. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela se ensaia para a vida. Pergunta 91. As almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Resposta: infância relativa. Mas já são almas desenvolvidas, pois nutrem paixões. Aí vem a 191A.
Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? Resposta: de desenvolvimento sim, mas não de perfeição. São um sinal de atividade e de consciência do eu, ao passo que na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germen. Aí vem um comentário, e eu vou pedir a paciência de vocês, porque eu vou ler. É importante. Comentário de Kardec sobre essa questão. Ele diz: a vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar através de uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição. Com diferença de não haver para o espírito nem declínio nem decrepitude, como na vida corporal. Que a sua vida, que teve começo, não terá fim. Que lhe é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espiritual ao completo desenvolvimento. E que o seu progresso se realiza não numa única esfera, mas passando por diversos mundos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corporais, cada uma das quais representa para ele uma oportunidade de progresso, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire mais experiência e instrução. Mas, assim como na vida do homem, há dias em que não produzem nenhum fruto. Na do espírito, há existências corporais que não lhe trazem nenhum resultado, porque não a soube aproveitar. Ponto. Muito obrigado pela atenção. Não é fácil acompanhar a leitura extensa e ela se torna antididática, mas o estudo é do Livro dos Espíritos, eu não posso abrir mão de ler. Porque senão a gente pode incorrer o risco de ficar nos pontos de vista. E nós temos que ser corretos doutrinariamente falando. Esse resumo que Allan Kardec apresenta aqui, eu acabei de ler, ele é um recurso didático extraordinário para a gente entender a evolução. O espírito, quando criado, ele vai estagiar em diversas fases, até atingir a fase hominal. Ou seja, o homem é o estágio mais evoluído do espírito, conforme a nossa concepção, porque somos homens. Nós não temos parâmetro, nós não temos elemento para discutir a evolução de espíritos que estão à frente. Falta no sentido, falta nos elementos. Falta para nós bagagem para poder começar a estudar a vida desses espíritos. Se vocês, aqueles que estavam aqui na última semana, vão se recordar que nós trouxemos aqui para vocês uma reflexão sobre a questão 100 do Livro dos Espíritos, quando Kardec apresenta a escala espírita, ou a escala espiritual. Vocês estão lembrados? Quem está vindo a primeira vez, não se preocupe. Eu vou tentar rapidamente expressar isso aqui. Allan Kardec didaticamente escala os espíritos na fase hominal em diante em 3 categorias. Em 3 categorias. Vamos relembrar? Nós temos os espíritos imperfeitos, que são da 3ª ordem. Nós temos os espíritos bons, que são da segunda ordem. E temos a 1ª ordem, que são os espíritos puros. Os espíritos puros é que nos falta parâmetro.
Os espíritos puros, para nós, são representados por Jesus. Eu pergunto a vocês, nós podemos dizer que compreendemos Jesus? Como é que é seu nome? A Luísa falou que não. Vocês concordam com a Luísa? Concorda ou sem corda? Concorda, né? Não é sem corda. Então a Luísa falou que nós não compreendemos. E todos aqui afirmaram que concordam com ela. Filosoficamente, nós podemos até dizer que a gente tem uma noção do que ele propõe. Mas cientificamente, nós verificamos que nos falta ainda muita coisa. Porque não basta a filosofia. Não basta a proposta. O aprendizado se dá entre o que se assimila e o que se aplica. Na aplicação é que nós vamos fixar o aprendizado. Não é assim? Alguém aqui toca violão? Ninguém. Você toca? A Luísa toca violão. Agora ela ficou constrangida, né? E por isso que ela não falou que toca violão. Então vamos pedir a Luísa para nos dar um curso de violão? Topam? Vamos embora? Bom, se a Luísa começar a tocar, nós vamos aplaudir, vamos prestar atenção, vamos ficar sensibilizados e etc. Aí a gente fala assim, Luísa, nos ensina a tocar violão? Beleza, ela vai dizer que sim. Aí nós vamos sentar numa sala de aula e vamos aprender a tocar violão. Não é simples. É necessário teoria e prática. Porque você não vai querer que a gente seja músico de orelha. Você sabe o que é músico de orelha? Meu avô era maestro. Músico de orelha é aquele que toca porque aprendeu a ouvir. Música, nós precisamos de estudar a partitura. Ok? Mas, mesmo aqueles que tocam de orelha, um dia vão ter a oportunidade de se aprimorar. Mas a ideia é, só para mim não perder a didática, lição, professor, escola, prática, laboratório. Daqui a pouco a gente não precisa mais da escola nem do professor. Em tudo na vida o aprendizado é assim. Por que nós reencarnamos? Para quem está chegando agora e não conhece princípios doutrinários espíritas, a reencarnação não foi invenção do espiritismo, começo a falar isso. A antiguidade toda se apoiava na reencarnação, porém sem elementos para estudá-la. Mas os egípcios, os caldeus, os judeus da antiguidade, Moisés, os homens é que fomos adulterando e mudando os contextos por falta de entendimento. Nicodemos perguntou para Jesus, conforme a narrativa do capítulo 3 do Evangelho de João. Nicodemos era um doutor da lei. Ele procurou Jesus e falou assim, mestre, o senhor tem autoridade, porque ninguém pode fazer o que o senhor faz. Como é que se dá isso? Aí Jesus disse para ele, é necessário, meu filho, nascer de novo. Se não nascer de novo, não vai dar. Entre outras palavras, não vai dar para compreender, não. Aí o Nicodemos, que era um senhor, disse assim para ele, mas como é que pode nascer de novo? Como é que um velho pode voltar para o ventre da mãe? Aí Jesus, com muito carinho, com muita compaixão, diz, resumidamente, não estou citando o texto todo, porque são vários versículos, Jesus diz para ele, se vos falo, agora é literal, se vos falo das coisas da terra e não me compreendeis, como é que você vai compreender se eu vos falar das coisas dos céus? Nicodemos estava querendo aprender tudo ao mesmo tempo com Jesus. E não estava conseguindo compreender o que é nascer de novo. O que Jesus estava dizendo para ele? Que nascer de novo é coisa da terra. É lei natural.
Se você acredita ou não na reencarnação, tu reencarnou. Tu vai desencarnar. E tu vai reencarnar, querendo ou não. Se você acredita no Sol, ou não acredita no Sol, o Sol vai continuar existindo. É fato. Você pode até discordar por questões doutrinárias. Mas um dia você vai me dar razão. Ou vai dar razão para Jesus, fica melhor, porque aí eu saio da conversa. Porque a reencarnação é colocada para nós como um fator de evolução. Deus, questão 132 do Livro dos Espíritos, Deus vos impõe, ele não dá opção não, Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns é expiação, para outros missão. Didaticamente, ele está englobando aqui dois grupos, mas é só para a gente entender. Que uns reencarnam para espiar. Espiar o quê? O que vem? Qual que é a ideia da expiação? Não é expurgo? Não é reajuste? Reajustar o quê? Se você está nascendo uma vez só. Não, você está vindo de uma trajetória. E muitas das questões que nós lidamos com ela agora, elas têm a ver com o nosso passado espiritual. Porque as nossas ações promovem mudanças no organismo cósmico, sabia? E tudo que a gente faz tem repercussão. E quando Jesus fala assim, se eu vos falo das coisas da terra, você não me compreende, como é que você vai compreender quando eu for te falar das coisas do céu? Quando ele começa com Nicodemos a falar de coisa do céu, ele já está entrando nos aspectos morais e espirituais. Aí o papo é diferente. Porque se você concebe ou não a reencarnação, as coisas do céu, elas são para todos. Não é apenas para quem conhece ou não conhece a reencarnação. Então a mensagem é discutida para todos, leigos, para gentio e para judeu, para usar uma linguagem antiga. Paulo pregava para os gentios, não foi? Por que Paulo preocupava com os gentios? Porque os judeus já tinham a lei. E o problema dos judeus era pôr em prática. É o nosso problema hoje, pôr em prática. Agora, os gentios não conhecem. Então, o gentio precisa de carinho. O gentio precisa de compaixão. Coisa que a gente não tem visto muito nesse mundo atual. Principalmente com aqueles que têm responsabilidade de ter compaixão. Quem são estes? Aqueles que têm responsabilidade com dois, com três, com comunidades, com nação. Você tem que trabalhar com compaixão. Então, um indivíduo, por exemplo, que ascende a um cargo, ele tem um encargo, mas se preocupa apenas com o cargo, como faz-me rir, mas com o encargo, poucos se comprometem. Então, por exemplo, um político. Por que o indivíduo se candidata à política? A um cargo. O cargo não é público, Cláudio? Qual que é a função do poder público? No interesse social? É bom conversar com quem entende. Aí dá o termo ajustado. Interesse social. Interesse coletivo. Mas poucos vão para lá para pensar no interesse coletivo. Vão pensar no próprio umbigo. Nas suas questões. Entenderam? Ou seja, não estão usando compaixão. Porque compaixão é compaixão para com o outro. Ok? Bom, deixa eu voltar. Então, as questões de ordem natural, que é a reencarnação promove, ela vai definindo para a gente uma oportunidade de evolução. Então, Allan Kardec aqui vem nos conclamar a refletir sobre a caminhada do espírito se assemelha ao desenvolvimento nosso, quanto embrião, quanto feto, né? Quando criança, como adolescente, como jovem, como adulto, né? Caminhando para a madureza, para a senectude, para a desencarnação.
O despertar no mundo espiritual começa tudo de novo. Esses 7 ciclos da evolução, aqui na Terra e no mundo espiritual. Fiz-me claro? Então, com isso, nós vamos verificar que Deus é criador. E disse Deus, Moisés deixou definido aqui no livro Gênesis. E disse Deus, haja luz. Aí vem todo o processo da criação, que a gente acha que é em dias, mas é em etapas. São 6 etapas, para entrar numa 7ª etapa chamada de descanso, mas na realidade é uma etapa que vai promover a abertura de uma outra etapa. Então nós vamos encontrar aqui uma abordagem de Moisés que é extraordinária, que nos faz entender isso aqui que eu quero trazer. Porque Deus cria e o homem é que faz. Vocês querem a prova? É tão bonito esse texto. Está no 1º capítulo de Gênesis, no versículo 26. E disse Deus, prestem atenção, e disse Deus, tem 2 deuses, 3 deuses, ou é um Deus? Deus é o Criador Supremo, é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. É a resposta dada a Allan Kardec na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Então Deus é o Criador, é a causa das causas, é a inteligência. Aí Moisés escreveu assim, versículo 26, e disse Deus, façamos o homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Pegaram aí? Mas... E disse Deus, façamos o homem? Então ele tinha uma turma com ele lá, ué. E façamos o homem? Então esse versículo já começa a nos dar uma dica interessante. No sentido de que Deus é o Criador. Mas na obra da criação nós temos os espíritos que estão em processo de desenvolvimento. Então Kardec fala para nós de uma escala, em que quando espíritos são criados, os espíritos vão tendo a oportunidade de se desenvolverem, de evoluírem. Então com isso nós vamos encontrar, como encontramos na nossa sociedade terrena, as diferenças de idade. Quando o assunto é o espírito, nós temos diferença de idade, não cronológica, mas de idade espiritual. Então nós temos espíritos que são espíritos mais simples, porque a trajetória deles é mais curta. Nós temos espíritos medianos e temos os espíritos que já estão num patamar diferenciado, porque são, podemos assim dizer, irmãos mais velhos nossos. Então, qual que é a posição que Jesus ocupa? Na definição dos estudos espíritas. Jesus está no grau máximo de evolução no planeta. Por isso é que ele é um espírito puro. Que durante muito tempo interpretamos os textos de uma forma equivocada. Pode diminuir aqui agora para mim. Por quê? Por interesse, por ignorância, ou seja, por não compreender a envergadura de Jesus, os homens chegaram a colocá-lo na condição da própria encarnação de Deus, como se ele, Deus, fosse um espírito só. Aí a confusão era tão grande que nós criamos uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Aí confundimos tudo, que ele era Pai, ele era Filho e ele era Espírito Santo ao mesmo tempo. Confusão. E, na realidade, são símbolos que hoje, para nós, é muito claro estudar. É muito claro. Deus é o Criador. O Filho somos nós. Somos nós que estamos operando em nome do Pai. Agora, cada filho opera em nome do Pai de acordo com a sua possibilidade, o seu entendimento, o seu grau de maturidade. Querem um exemplo? Como que isso funciona de uma forma tranquila para se compreender?
essa turma nova aqui está reencarnando no meio de 1 ou 2 irmãos, não é assim, Denise? Quantos irmãos você tem? Olha para você ver que maravilha, que família grande. Ela é a do meio. São 3 irmãos. Eu sou daquela época que o povo era 10 irmãos, não é assim? Arnaldo Rocha, nosso grande, saudoso amigo, Arnaldo Rocha, só tinha 32 irmãos. O pai dele era uma fera. Hein? 32. Foi 3 casamentos, mas foi 32. O povo hoje na economia, né? Ah, não dou conta, tem que trabalhar. Aí a fila da reencarnação fica comprometida. Mas não tem problema não, eles vêm na trompa, vêm no vizinho. O pai economiza aí e vira neto. Chega, viu? Não preocupa não que chega. Se tiver que chegar, vem. Mas voltando. No meio lá de 15 irmãos, as mesmas matrizes, né? Biológicas. Não, eu quero falar de matrizes psicológicas, espirituais. Você tem lá 15 filhos, são 15 espíritos diferentes. Deus não produz, não é em escala, não. Entenderam? Então nós somos individualidades. E aí é que está o grande lance da providência divina. Ou seja, não existem 2 espíritos que nemzinho, igual a gente fala aqui em Minas. Não existe 2 espíritos iguais. Podem ser gêmeos, univitelinos, né? Igualzinho, mas os temperamentos são diferentes, óbvio. Performance, sentimento, inteligência, são diferentes. Alguns, gêmeos, nesse caso aqui, podem ser almas muito próximas, outros são antagônicas. Eles já começam a brigar, dando soco um no outro, lá dentro da placenta. Não tem umas histórias assim? Mas por que que... E é verdade. As mães, a turma que tem experiência aí pode nos contar. Não é assim a gravidez? Quer ver um exemplo? Como é que a mãe conta pra gente? A mãe grávida, né, a mulher grávida, ela já tem... Ela, quando é marinheira de primeira viagem, nessa vida, né, primeiro filho, ela fica toda descompensada, né, cheia de expectativa. Chega no 5º, já está tudo no automático, já está no normal, não é assim? Mas eu quero contar os aspectos emocionais. A mãe já tem uma chapa clara do filho, quando ela tem experiência. Por quê? O espírito que vai reencarnar começa a influenciá-la. Porque os psiquismos de um e de outro vão se intercambiar num processo mediúnico, como um médium que entra em conexão com o espírito. A presença do espírito na intimidade do médium altera o psiquismo dele, seja para ser mais ativo, mais passivo. Eu tenho experiências de mães que nos narram de como que ela ficou intelectualizada no período da gravidez. O raciocínio ficou mais rápido. Até isso eu já vivi, eu já escutei. E aí desponta lá, como é que a gente fala no interior de Minas, o catarrento nasce lá, daqui a pouco está dando um show de bola na área da intelectualidade. A mãe registrou tudo isso naquele processo. Ah, mas engraçado, já com o outro filho eu fiquei tão calminha. O filho é a camomila ambulante, hein? Passiflora. Então os pais sabem do que nós estamos falando, sobre o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma educação, o mesmo ambiente, mas os filhos são diferentes. Uns mais maduros, numa área, outros mais infantis em outras áreas. Pegaram aí? Então a evolução espiritual para nós, ela é extraordinária porque ela vai nos mostrando como que nós vamos tendo a oportunidade de mergulhar no corpo de carne para que nós possamos ir desenvolvendo os nossos potenciais. Porque uma vida só é impossível. É utópico ouvir Jesus falando assim, sede perfeitos. Sede perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Como, Senhor? Eu estou querendo aprender a tocar violão. Eu estou aqui há trocentas décadas dedilhando, cortando o dedo. Ah, mas não consigo pegar de jeito nenhum. Mas eu vou aprender a tocar violão.
Uma vida só é suficiente? Agora, por que de repente um garotinho aí de 4, 5 anos, a gente vê na televisão, fica com o cabelo em pé, né? Um garotinho com 4, 5 anos, de repente, senta lá no piano do pai e daqui a pouco está dando um show de bola. Aí vai para a mídia, né? Fenômeno, garoto prodígio. Isso é um espírito, é um pianista que reencarnou, ponto. O ambiente do conservatório para ele é um ambiente que ele mais se felicita. Ele não precisa de mais para o conservatório. Um acorde é o suficiente para ele tocar e já compor e já trazer para nós muitas coisas extraordinárias. Porque é um espírito que se preparou para isso. Então esses fenômenos não são nada de maravilhoso como a gente pensa. Quando se fala, quando a gente fica empolgado, é porque a gente desconhece. Porque, na realidade, é um fenômeno extremamente explicável. Então, aqui, a gente está refletindo sobre a questão das idades dos espíritos. E, por isso, essa diversidade que nós encontramos na vida, exatamente para a gente aprender. Por que reencarnam, muitas vezes, um filho que traz aí... Com pouco tempo os pais já percebem a bagagem dele. Costuma ser espírito que já está bem avançado diante do próprio grupo que ele reencarnou para conviver. Ele está vindo ali para viver as suas experiências e, ao mesmo tempo, deixar um legado. Puxar o grupo para frente. Estimular em esse ou naquele setor. Como também reencarnam espíritos com problemas. Com dificuldades. Não é? Com dificuldades. Então, por exemplo, vocês devem ter casos em família ou próximos dessas crianças especiais, né? Com necessidades especiais que reencarnam. Aí muitas vezes vem aquela pergunta, né? Mas por que Deus permite? Por que Deus permite? Não é? Então são crianças que precisam de se recomporem. Elas precisam de se reconstituírem, de se ressocializarem. E por isso elas precisam de carinho. Se elas estão disformes, com inibições, com malformações, é porque estes espíritos, de alguma sorte, criaram problemas para eles. Eu vou falar com muito carinho e respeito. Mas é para a gente pensar. A justiça divina é perfeita. Não é imputado pecado para ninguém de fora para dentro. Você fez, você tem que pagar. Não é isso. Mas quando nós nos comprometemos, a nossa consciência registra isso. E o espírito passa a sentir necessidade de se reajustar. Então vamos ser práticos. Eu estou aqui vivendo um problema na sociedade, que muitas vezes, na visão do orgulhoso ou do egoísta, são problemas insolúveis, né? Ou seja, impossíveis de serem resolvidos. E de repente o indivíduo entra em desespero. Aí ele tira a própria vida. Vamos pôr pingo nos is. Tirar a própria vida é o pior ato que o espírito pode cometer. Pior. É mais grave do que tirar a vida do outro. Sabia? Ao nível espiritual. É grave. Então, quando um espírito chega no mundo espiritual nessa condição, o sofrimento, gente, é indescritível. É inenarrável. Espírito que se atira à frente de um trem em movimento. Os dramas narrados são que no mundo espiritual, essa cena não sai da mente deles. Por isso é que Jesus diz assim, é onde haverá pranto e ranger de dentes eternos. O que se configurou como penas eternas é um erro, porque não existe pena eterna.
É a sensação de que não acaba que dá essa ideia de eternidade. Porque no mundo espiritual o tempo é diferente. O espaço é diferente, obviamente. A medição de tempo é diferente. Você já experimentou, ficou numa sala fechada por 3 dias sem luz? Coloca um felino, coloca um gato. Você conhece essas histórias? Põe um gato numa sala fechada e deixa ele ali um determinado tempo. Na hora que você abrir, está arriscado ele te levar à desencarnação. É complexo. Imagine um espírito que comete o suicídio. Eu não estou dizendo que são em todos os casos. Mas na grande parte, principalmente quando é premeditado, a repercussão é grave. Só que depois de muito penar, a gente costuma dizer que o jovem, quando vai para o quartel, você lembra disso? Hoje os meninos não vão para o quartel mais não. Só que é vida boa. Hein? Ai, que vontade, hein? Dá vontade de ler a bandeira do Brasil de novo, né? Ordem e progresso, porque o que falta nesse país é ordem. Sem ordem não tem progresso. Mas eu não vou entrar nesse. Eu prometi para todos os santos que eu não falo mais desse assunto. Mas que dá vontade de falar, não dá, não dá? Então, o jovem, quando ia para o quartel, a gente falava assim, né? É lá onde que o filho chora e a mãe não o escuta. Já ouviram esse? Isso é a minha época, viu, gente? 68 anos atrás. Hein? Olha lá, ela gosta quando eu coloco essas idades. Aí, o mundo espiritual complexo é onde o filho chora e a mãe não pode ouvir. Depois que passa a necessidade, o drama, esse espírito tem que reencarnar. Aí que a gente vai entender por que nós vamos encontrar uma criança com hidrocefalia ou com microcefalia. Não é por causa só de um mosquito. Não é por uma questão apenas genética, de má formação. É uma questão da genética espiritual. Por que uma criança reencarna cega, muda? Por que uma criança vai reencarnar com AIDS? Porque os pais são aidéticos. Uma explicação humana. Não é isso? Humana. Mas o que essa criança tem a ver com isso? Então, o ambiente que o espírito reencarna é propício à necessidade deles. Então eu vou dizer, à luz da doutrina espírita, que nada acontece por acaso. Existe uma regência no mundo espiritual que é perfeita. Afirmam os espíritos que o acaso é uma palavra inventada pelos homens. Não existe acaso. Não existe bala perdida. Tudo tem uma destinação. Semeia vento, colhe tempestade. Então nós estamos num instante complexo de evolução. Nós estamos falando de aprendizado. Então existe infinitos departamentos de aprendizado. Se eu for falar só da nossa própria vida, a gente pode aqui escalonar ciclos bem diversos, bem específicos na nossa trajetória. E nesses ciclos, nós vivemos o aprendizado que hoje a gente, observando essas etapas que se passaram, a gente costuma voltar a elas e falar assim, puxa vida, naquela época eu nunca imaginei que eu ia passar, ou que eu ia conseguir superar. Não é verdade? Eu não conseguia dimensionar o tamanho, a especificidade do processo. E hoje estou aqui. Então o que fica? O que fica para nós espíritos? O detalhe daquele processo? Não. O que importa para nós é a experiência que cada um de nós vai colocando dentro de uma, vamos dizer assim, de uma mala, de uma bagagem, que está arquivada no nosso interior. E só nós temos, só nós podemos aquinhoar, podemos mensurar como foi o erro, o acerto,
a experiência. Só nós podemos verificar a expressão da culpa, do medo, da insegurança, ou da alegria, da robustez, da felicidade, que aquela experiência nos legou. Então eu peço para vocês, desculpa, só um instante, por favor, porque esse assunto ele é complexo para a gente. E nós precisamos de ir com muita calma. Então nós temos, eu comecei a falar da ordem dos espíritos inferiores. Estão lembrados? Qual é a característica dos espíritos, aliás, da terceira ordem? Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Esses espíritos têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Você lembra que você falou que nós não compreendemos Jesus? Então eu gostaria de anunciar, não fiquem tristes, mas eu gostaria de revelar para vocês, salvo algumas exceções aqui no ambiente ou em casa, a grande maioria somos espíritos imperfeitos. Ou seja, estamos na terceira ordem. Não tem quarta ordem, não. São só 3. E nós estamos nela. Olha que barato. O que prepondera na nossa vida? A matéria. Olha que extraordinário. O que nos move? O orgulho. Olha que beleza. A bandeira que nós desfraudamos. A do egoísmo. A da indiferença. A da maldade. A da maledicência, a da cupidez, a da vaidade, do ciúme, do despeito. Graças a Deus vocês estão livres disso. Porque a segunda ordem, meu Jesus, olha que extraordinário estudar a doutrina espírita. Só tem 3 ordens, não tem como escapar. A segunda ordem já muda de patamar. Talvez vai chegar onde vocês estão. Olha para vocês verem. A predominância do espírito sobre a matéria. O desejo do bem. Suas qualidades e poderes para fazer o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm ciência, outros sabedoria, outros bondade. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais. Vamos ficar por aqui, porque o texto é longo. Os mais adiantados colocam em relação direta o saber e as qualidades morais. Como é que é o nome do senhor? Ô, seu Carlos, o senhor tem um nome bonito, seu Carlos. Vaidoso não, né? Não, não, o senhor não, eu... É porque o meu nome é Carlos Alberto. O senhor? Roberto? O nome do senhor é mais bonito. Então vamos pensar o seguinte, eu só estou brincando, viu, gente? É só para a gente verificar o seguinte. Aí Kardec coloca para nós que a primeira ordem é dos espíritos puros. Por isso que a gente colocou aqui que nos falta parâmetro. Kardec diz que os espíritos puros, qual que é a característica deles? Nenhuma influência da matéria sobre o espírito. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Das outras ordens, até parece que são muitas. Sobre as outras 2. Superioridade absoluta. Nenhuma influência da matéria. Vocês querem uma imagem para a gente entender um pouco desse assunto? Marco Aurélio, coloca para o povo a imagem de Jesus andando sobre as águas. Jesus anda sobre as águas. Ele domina as tempestades, as águas revoltas. Qual que é o símbolo disso?
a matéria não tem influência sobre ele, sobre estes espíritos. São eles que influenciam a matéria. São eles que dominam as aves do céu, os animais do campo, os peixes do mar. Eu não li o texto de Moisés para vocês? Então nós vamos chegar nessa condição. Nós estamos aqui sem nenhum desespero, viu, gente? Não é para desanimar, não. Sem nenhum, como é que eu falo, arrobo de desânimo. Mas nós ocupamos o planeta Terra hoje, composto de 7 bilhões. 7 bilhões de espíritos. Na sua quase totalidade, ocupamos essa ordem de espíritos inferiores. Por isso é que o trabalho de Jesus, nos tempos que foram prenunciados, que são esses tempos agora, é um período em que a sociedade está tomando mais noção da verdade. Por isso é que a religião que aprisiona está fadada a acabar. Ela está em decadência. E quando eu falo religião, é no seu sentido teológico, no seu sentido de práticas, que englobam todas. Aquelas que já se movimentam para se libertar dessas peias, estão como que tentando sobreviver. A referência do cristianismo, ou do mundo cristão, a referência é o catolicismo. Não é verdade? O catolicismo atingiu o ápice do seu desvirtuamento em 1870, quando o Papa declarou a infalibilidade papal. O papado foi instituído no ano de 610 com o imperador Focas. Então nós temos 1260 anos de um império que demonstra para nós como que o homem recebe a mensagem do alto e, com a sua posição caracterizada pela influência da matéria sobre o espírito, ou seja, a matéria, no que remonta a egoísmo e orgulho, as paixões, o interesse a estas questões que são transitórias, este movimento nos distancia dos princípios que deveriam nortear a nossa vida. E a partir de 1870, a igreja começou a cair no seu declínio. E aí a gente observa, na atualidade, como que a espiritualidade trabalha para inspirar os homens a reverem a história, para ressignificar o futuro. Então vocês veem, a humanidade está vendo, por exemplo, espíritos que reencarnaram e que entraram para a igreja, porque nós entramos para a família, nós entramos para a ciência, nós entramos para a religião, para cumprir o mandato. São missões. E dentro da igreja a gente está vendo espíritos que estão tentando lutar para não se afogarem e tentar manter ou estimular aqueles que estão presos ao primitivismo religioso, para que a mensagem do Cristo continue a ser propagada em essência e não na forma. Não é isso que o Papa Francisco tem tentado fazer? Então, o Papa Francisco, que é a autoridade máxima eclesiástica do catolicismo, ele está dizendo para os homens o seguinte: olha, chegou a hora que nós precisamos de trazer Jesus para dentro do coração e não para dentro da igreja. Ele é argentino, hermano, viu? Ele é hermano, ou seja, ele está aqui do lado, é nesse sentido. Não é por causa de disputa, não. Porque disputa é de treva, é da treva. O céu não disputa, o céu conclama,
O céu agrega. O céu no sentido de propostas nobres. Então vamos lá. Ele na Argentina, quando ele era um simples padre, não é? Com as suas funções na comunidade, ele já tinha um compromisso de sair de dentro da igreja para levar o evangelho para as pessoas carentes. Olha que extraordinário. Ele ia para as favelas lá da Buenos Aires, na cidade onde ele vivia, etc., porque as pessoas muitas vezes não tinham condições de ir à igreja, por falta de recurso, ou porque o ambiente da igreja era aristocrático, da fidalguia. Então, se a gente começar a vir para cá, para essa casa espírita, de terno e gravata, cheio de pompa, nós que somos simples, não vou voltar lá não. Porque nós estamos aqui num ambiente, pode ligar, que propõe o quê? Unidade. Que propõe para cada um de nós ter uma ambiência psíquica, mental, espiritual, para a gente poder refletir sobre coisas boas. Então eu não vim aqui para verificar qual que é a roupa que o outro está vestindo. Eu não estou aqui para me preocupar com como que as pessoas estão me olhando. Não, eu estou aqui porque eu preciso de me sentir bem para refletir sobre as questões espirituais. Ponto. Acabou. Isso é o que o cristianismo propõe. Então nós estamos aqui num ambiente de irmandade. É como se a gente tentasse trazer de volta a Galileia, a carpintaria de José, o ambiente de Jesus com os apóstolos, para que a gente possa verificar, sentir a presença da espiritualidade na nossa vida. Então, qual foi o movimento que ele promoveu? E que, quando ele se tornou Papa, foi uma das primeiras coisas que ele falou. É necessário não mais esperar que o povo procure a igreja. É necessário que o evangelho seja levado para as casas das pessoas. É necessário que haja um movimento de evangelização. Ou seja, sair para trabalhar, amigo. Sair para fazer o bem. Esta é a divina religião. Isso está escrito no Evangelho. Tiago, na sua epístola, define assim, que a religião pura e imaculada é a religião de visitar as viúvas, cuidar dos órfãos, atender aqueles que estão com fome. Esta que é a essência da religião. É assim que tu encontra com Deus. No seu sentido místico? Não. No seu sentido operacional. Porque quando você está saindo para atender a dor ou a necessidade do semelhante, você estará, na realidade, se capacitando para você cuidar das tuas e não ficar esperando que os anjos, os espíritos venham resolver as nossas questões, que são de responsabilidade nossa. Embora eles sempre estarão nos ajudando. Entenderam o que eu quero dizer? Nós temos que sair dessa condição de pedintes. Até quando eu serei o cego Bartimeu, clamando, Jesus, tenha misericórdia de mim? Até quando eu serei Lázaro? Até quando eu serei qualquer um dos personagens que foram atendidos por Jesus? Jesus não se gaba. Jesus não quer garantir emprego dele, vendo o sofrimento do mundo. Não. A proposta de Jesus é que a gente não dependa mais dele. Este é o grande líder. Não é a história do pai? Vamos voltar para dentro de casa? O pai por excelência, ou os pais por excelência, a felicidade dele é ver os filhos se libertarem, crescerem, aprenderem, adquirirem autonomia, sair pelo mundo e serem felizes. Os pais sabem que um dia os filhos, como pássaros, vão voar.
como pássaros, nós vamos ter que ir pousar em outros ninhos. É a lei da vida. Denise, deixa eu te dar uma brecha. Por favor. Tem irmãos participando do Rio de Janeiro, de João Pessoa, na Paraíba, de Belo Horizonte, Belém, Espírito Santo, de diversos locais do nosso Brasil, inclusive por nossa amiga Cleusa de Portugal e tantos outros. Os nossos queridos amigos, eles estão conversando entre si. Um amigo, João Ludes, ele perguntou assim: reencarnações podem ser punições ou castigos? E os outros irmãos responderam a ele que a reencarnação é para evolução, reparação e não um castigo. Aí, dentro desse tema, o Daniel fez uma pergunta. Ele disse o seguinte: dentro dessa marcha evolutiva, dentro desse processo de reencarnação, nessa evolução, ela poderia se dar como uma alternância, por exemplo, no momento um progresso intelectual, no outro moral, no outro sabedoria, no amor. Pode haver essa... Eu vou entrar aí nessa discussão, sem a pretensão de respondê-los, mas criando uma ambiência de reflexão. Eu vou trazer, conforme o programa, a questão 192. E eu vou pedir vocês atenção para me acompanhar na leitura. Que aí a gente fica bem afiado aí no que foi programado. Eu até não coloquei no quadro. Kardec formula assim a pergunta 192. Por uma conduta perfeita, pode-se transpor, já nesta vida, todos os graus da escala e tornar-se puro, sem passar por outros graus intermediários? Entre outras palavras, nesta vida, em uma vida, é possível vencer todas as etapas e atingir o grau máximo de pureza espiritual? Empresta o microfone. Ok. Eu queria perguntar sobre essa leva de crianças com microcefalia, que você comentou, se teria alguma explicação para esse montante de pessoas ao mesmo tempo. Obrigado. Qual que é o seu nome? Carla. Opa, o negócio aqui hoje está bom. Se tiver mais alguns aí, ó, calma. Pentecostes, manifestação coletiva dos Carlos. E das Carlas, né? Bom, do Cristo, né? Tá ficando com a letra C, nós também, olha para você ver. A pergunta dela é muito interessante sobre esse surto que nós tivemos de crianças que tiveram microcefalia em função da proliferação, não é? Que podemos colocar como até um processo endêmico, né? Nós sabemos que todos os processos que envolvem a coletividade, eles caracterizam-se por molas impulsionadoras do progresso. Como assim? A guerra, no ensinamento dos espíritos, a guerra é um mal necessário. As avalanches, os terremotos, os flagelos destruidores, que consomem milhares, milhões de vidas, né? São processos impulsionadores do progresso. Nós precisamos de entender que vivemos num mundo em que se caracteriza ainda a matéria sobrepondo ao espírito. E na marcha evolutiva, nós caminhamos de uma forma muito lenta. O aprendizado espiritual, ele não se dá a toque de caixa. Vou voltar para os pais.
Hoje eu estou empolgado com a família. Papais, mamães, eu espero que vocês não vivam o que eu vivo. De ter que ficar falando para os filhos a mesma coisa 78.787 vezes a mesma coisa. Já aconteceu com o senhor? Já? Graças a Deus, achei que era só comigo. Hein? Aí a gente, de vez em quando, tem uma roupa de humildade, né? De vez em quando. Aí olha para a nossa história. Você vai lembrar lá quando sua mãe ficar, meu filho, eu já te falei. Já aconteceu isso com você também? O interessante, porque costuma os pais terem falado e você não deu atenção. A vida passou, aí de repente tu virastes pai. Eu falei assim, puxa vida. Lá no interior, eu sou do interior de Minas. Lá no interior, lá na roça onde eu vivi muitos anos, a gente falava assim, tá pagando uma língua, hein? Tudo que fez, ó, a vida está devolvendo. Ou seja, não ouviu o conselho, fez as estripulias, e hoje está lá os filhos repetindo a história. E eu falei assim, meu Deus, mas eu fiz a mesma coisa. E muitas vezes dá até uma sensação de uma certa hipocrisia, né? Porque a pessoa não pode. Mas, poxa, mas eu fiz. Não tem umas histórias assim? Hein? Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 15, ele fala sobre a ressurreição do Cristo. E tem um trecho que ele diz assim, se o Cristo não ressuscitou, os mortos não ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, é vã a nossa pregação. Aí o Paulo dá uma dica. Volta lá para o mundo e continua fazendo tudo que você fazia antes. Porque os mortos não ressuscitam. O Cristo não ressuscitou. Isso é tudo balela. O que ele está dizendo para a gente? Ele está falando que esse processo, o ressuscitar não é voltar à carne que está morta. Que isso é derrogação de lei. Ok? O ressuscitar aqui, numa ambiência, por exemplo, de estudiosos, até do cristianismo que não acredita na reencarnação, a ressurreição é ressurreição espiritual, é uma mudança cósmica, é uma transcendência que a partir de uma atuação do Espírito Santo, da graça, ou da determinação que a partir de agora eu sou santo, tudo muda. A gente respeita e graças a Deus isso resolve o problema de milhões de pessoas. Graças a Deus. Mas para o espírita isso não resolve mais. Por que Jesus é o campeão do túmulo vazio? Ele morre fisicamente, né? O corpo dele morre. Aí a oração do credo, esculpida na história pelos pais da igreja, no século II e III, na época da patrística romana, parece que foi Ambrósio. Crede em Deus Pai Todo-Poderoso. Não é isso, meu amigo? Criador do céu e da terra. Puxa vida, primeira questão do Livro dos Espíritos. E aí vai. Aí vem o credo. Aí chega naquele ponto que o médium, que é um médium, captou do alto o símbolo, ele diz assim, falando sobre Jesus. E padeceu, e foi morto, e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Chega. Porque aí complica, né? Porque ele vai subir ao céu, vai ficar sentado à direita, na mão direita. Aí as coisas se confundem. Mas é importantíssimo para muita gente, tá bom? Eu vou repetir. Quando ele, Jesus, desencarna, porque na condição de espírito puro não reencarna para pagar nada. Espírito puro reencarna por missão. Lembram? Deus impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir.
Para uns é expiação, para outros é missão. No caso de Jesus, Jesus não reencarna, ele encarna. Então ele está fora dessa conversa de missão ali, porque missão todos nós temos. Expiação não é com ele. A reencarnação é para a gente progredir. Não é o caso dele. Nesse nosso mundo ele não tem progresso mais a alcançar, porque ele já domina a matéria. Ele está acima do orgulho e do egoísmo. Então o que ele vai fazer aqui? Agora, ele não está no grau máximo de evolução cósmica. Ele está no grau máximo de evolução com relação a nós, que somos da retaguarda. Agora, à frente dele tem espíritos que estão em condições superiores a dele. Se não fosse assim, ele não teria dito que é extraordinário, mestre. Ele é campeão da singeleza. Ele fala assim, eu não vim de mim mesmo. Eu vim em nome do Pai fazer a vontade dele. Olha que extraordinário. Então, ele vem aqui para dar um exemplo, para dizer que é possível evoluir e que vale a pena evoluir. E o que respalda a evolução é a lei do amor. Porque tudo que ele fez foi pautado no amor, não foi na ciência, não. Não é verdade? Nós falamos das mães, não falamos? A missão da mãe legítima, e eu não estou falando da mãe que procria, porque isso é estado natural. Qualquer mulher, salvo algumas exceções, ou que não querem ou que não podem, a maioria das mulheres reencarnou para procriar. Não é verdade? Aliás, é uma missão que o homem não pode, porque não tem competência. Fiz-me claro? Dar a vida é algo de sublime. Então, se existe uma missão na Terra que nos faz refletir e sentir a pujança da missão de Jesus, é a missão de mãe. Porque ele deu a vida pela humanidade. Ele foi para o martírio sem discutir. Diante do poderio máximo de Pôncio Pilatos, que representava Tibério, Pilatos perguntou para ele, conforme a descrição de João no capítulo 18, tu és rei? Jesus olhou para ele com compaixão e disse, tu o dizes ou disseram para tu? Isso é de uma beleza. Você que está falando? Se for você que está falando, desce. Mas se te falaram, você só está repassando como um papagaio. Entenderam aí? Pilatos na frente pergunta para ele sobre o que é a verdade. O que é verdade? Afirma o Espírito Emmanuel que Jesus respondeu para Pilatos sobre o que era verdade com o maior silêncio que a humanidade já ouviu. Respondeu com silêncio, porque lhe era verdade. Só que verdade, amigo, é concepção espiritual. Concepção. É conceber. É ser inoculado, gestar, parir. A dor do parto espiritual é dolorosa. Por quê? Você tem que abrir mão do padrão velho para deixar o novo nascer. Isso não é fácil, não. Não é numa vida que tu vai conseguir. É impossível. Nós estamos numa luta danada com algumas coisas. Quantas vitórias, quantas conquistas obtivestes? E quantos assuntos que a gente tem certeza que estão pendentes? Imaginem a ineficiência, a incompetência, o sentimento de falência à beirada do túmulo ou pós o túmulo, quando tu olha para trás e fala assim, ficou pendência. Nós atendemos espíritos aqui. Nós temos reuniões de prática mediúnica que o objetivo delas é tratar, cuidar de espíritos sofredores. Esse é o objetivo, tá? Este. Espíritos em sofrimento. 98% dos depoimentos destes espíritos
é definir o arrependimento, o sentimento de culpa. Imagine um pai que chutou para cima a responsabilidade. E nesse mundo atual está uma beleza, né? A justiça ajuda. Não é verdade? Os relacionamentos hoje eles são muito mais disputados nos tribunais do que em nível moral. Não vou entrar no mérito. Cada um segundo as suas obras. Mas imagine quantos jovens, quantas crianças são órfãos de pais vivos. Filhos criados por terceiros, porque os pais não estão nem aí. Não deixa de fazer a sua pescaria, não deixa de jogar o seu futebol, não deixa de ter suas noitadas com os amigos. E eu estou falando dos homens para ficar bem com as mulheres. Porque a história se repete. Num grau diferente, porque as mulheres são mais evoluídas, não são? As mulheres não estão preocupadas tanto com elas, estão preocupadas com... É só para colocar pimenta, porque eu também devo ter tido alguma encarnação na Bahia. Adoro pimenta. Imaginem, vamos refletir. Você chega no mundo espiritual, você olha para trás e vê sua família toda desorganizada por culpa sua. Todos temos responsabilidades, todos temos livre-arbítrio, não temos? Então é óbvio que a atitude de cada um é mensurada dentro do âmbito de cada um. O pai não pode responder pela atitude do filho. Mas existem muitas escolhas dos pais que não só respingam nos filhos, mas podem ser fatores detonadores da queda deles. Não pode? Imagine você chegando no mundo espiritual e olhar para trás, porque o túmulo não fecha os seus olhos. A lápide não vai te impedir de visitar os teus. E você voltar e ouvir impropérios, acusações. É diferente, gente, quando o espírito volta e chega no lar e alguém, do nada, engraçado, estou lembrando de papai, já que eu estou falando do papai. Lembrei hoje de papai. Aí a mãe falou assim, é engraçado, lembrei dele essa noite também. Puxa vida, que homem bom. Quantos exemplos dignos. Tá vendo, minha filha? Quantas coisas que a gente tem que aprender com ele. Se coloquem na posição dele, vertendo uma lágrima de saudade e ao mesmo tempo de agradecimento. Poxa, eles estão falando... Ah, não, eu não fiz isso não. É diferente. Não, eles estão falando coisas que eu não fiz. É muito complicado quando você ouve o que você não gostaria de ouvir. Porque, na realidade, tu vai ouvir o que a sua consciência, de uma certa forma, está guardando. Se Deus não desse oportunidade para que esse espírito que volta do astral ou do mundo espiritual para ver os rastros que deixou e poder se redirecionar, quem sou eu para parafrasear Paulo de Tarso? Mas se Paulo de Tarso estivesse aqui nesse microfone, ele iria repetir exatamente o que ele escreveu na sua epístola aos Coríntios. É vã a nossa fé. É bobagem a gente estar aqui no centro espírita. Vamos aprontar. Vamos ser corruptos. Vamos eleger políticos que vão nos dar alguma coisa em troca. Vamos continuar conspurcando a família. Nem aí para o filho. Deixa ele, já pode fazer o que ele quiser. Estou nem aí. Aperta o botão do como é que fala aí? Do descompromisso. Cada um responde por si. Não. Não é bem assim, não. O nosso tema é: em que estágio espiritual nos encontramos? Foi uma provocação. Foi uma provocação respeitosa. Porque
É necessário que a gente possa, mesmo sabendo que a gente faz parte da equipe dos espíritos da terceira ordem, mas dentro dessa equipe de espíritos de terceira ordem existe também uma gradação, existe uma escala. Tem espírito aqui que se mata, porque não quer dar problema para os outros, como se ele fosse o mais especial do mundo. Vaidade, tolice. Ou então, tira a vida, porque não tem como pagar a dívida. Mas você fez a dívida. Agora tu responde por a dívida. Nesse país nosso de crise, se você não aprender a planejar, falência a caminho. Se você gasta mais do que tu recebe, essa conta não vai fechar uma hora. Mas você não sabe como é que é difícil criar. Há pouco tempo eu ouvi de um companheiro assim, do jeito que as coisas estão indo, vai ter que vender tudo. Eu falei assim, venda. Ele assustou. Não, mas eu achei que você ia pegar meu nome, levar para o centro, para fazer prece. Você está falando para me vender? Eu falei assim, tem solução? Eu acho que tem coisa que a gente não deve vender. Mas se não tem solução, amigo, venda tudo e comece de novo. Não dá, Casalberto. Como é que eu vou fazer para comprar um apartamento como esse? Eu falei assim, você não vai comprar como esse. Você vai comprar lá no Taquaril, quem sabe? Mas eu moro na Serra. Eu falei assim, Lagoa Santa, né? Você pode ir para o interior. Não, Casalberto. Entra em parafuso. Eu estou colocando isso aqui só como parâmetro para a gente refletir. Porque se você não entender que a vida está te dando sinais, e que nós não estamos aqui para sermos poderosos na Terra, nós estamos aqui para aprender a estagiar aqui, mas a nossa destinação é no mundo espiritual, nós vamos continuar trancafiados na nossa teia ilusória, vaidosa, que envolve as questões materiais. E nos foi solicitado, para encerrar a reunião, que nós trouxéssemos uma passagem do Evangelho, que ela é muito significativa. Ela é intitulada O Mancebo de Qualidade. Está em Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 16, eu vou ler, são pequenos versículos. A história diz assim: E eis que, aproximando-se dele quem? Jesus, um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Por quê? Não há um senão que é Deus. Só há um senão que é Deus. Porque o homem o chamou de bom. Deu qualidade suprema para ele. Por quê? Por bajulação? Não sabemos. Falou que ele era bom. Por quê? Porque reconhecia nele autoridade? Também não sabemos. Mas independente disso, Jesus não aceitou a adjetivação ali. Bom é o Pai que está nos céus. O que nós podemos definir que os espíritos, quanto mais evoluídos são, fazem questão de se fazerem menores. E nós nos julgamos poderosos nas mínimas coisas, enquanto a lógica patenteia outra coisa. Você quer um exemplo? Você manda uma mensagem para alguém, WhatsApp. Se a pessoa não te responde na hora, já é motivo de você qualificá-la no quinto dos umbrais. Como se o outro
estivesse à mercê dos seus interesses, da sua vontade. Jesus continua dizendo: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Porque ele perguntou como fazer para entrar na vida eterna. Então Jesus disse: se queres guardar, ou se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí ele replicou dizendo: quais? Quais mandamentos? E Jesus disse: quem gosta de estudar, faça isso em casa. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Leiam em casa os mandamentos e observem a ordem que Jesus cita esses mandamentos. Ele está citando o que está na lei. Aí ele continua dizendo: honra teu pai e tua mãe, e ampararás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem disse-lhe: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Eu tenho feito isso, eu tenho guardado, eu tenho praticado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amigos, irmãs, cada item da lei, quantas existências nós precisamos para nos qualificar nelas? Amarás o teu próximo como a ti mesmo? Jesus deixou por último. Porque antes ele colocou para nós a questão do matar. Quantas vezes que nós matamos? Ou quantas vezes nós lutamos para não matar? Eu não estou falando matar pessoas, que nós já saímos dessa fase. Quantas vezes nós matamos esperança? Quantas vezes nós matamos oportunidades? Seja nossa ou seja dos outros. A indiferença, a rebeldia é um assassinato que cometemos. A preguiça é suicídio lento. Cometer adultério. Nós vamos aqui discutir sobre adultério de casal? Ou vamos falar do adultério que nós cometemos quando nós viramos as costas para os nossos compromissos? Você pode cometer adultério de várias maneiras. Um deles é adulterar a sua própria consciência. Você sabe que precisa de mudar. E você cria um movimento para não mudar. Você adultera. Você prostitui. Nesse mundo atual aqui no Brasil, fala-se o tempo todo que... Olha o disco que o brasileiro está recebendo, de ser um povo corrupto. De ser um povo adúltero. Como é triste isso. Agora, esse processo acontece como? Quando? A não ser a partir da nossa própria intimidade. Você pode adulterar, você pode corromper pensamentos. Quando Jesus falava do adultério, ele falava sobre adulterar por pensamentos. Ele não estava discutindo mais a questão do adultério
em bases do ato em si, mas do pensamento e do sentimento. No mundo espiritual, nós somos avaliados em termos de posição. As nossas obras são apreciadas por nós mesmos pelo que passa aqui dentro. Então não adianta fingir. Não adianta ficar bem socialmente com o outro se por dentro a gente não toma cuidado em aprimorar também. E tantas outras coisas aqui, que o tempo não nos permite esmiuçar. Mas o que é mais importante aqui é que é óbvio que Jesus conhecia os pensamentos do homem. Pelo visto aqui, era um homem que era cumpridor dos seus deveres. Tanto que no final, depois que Jesus dá a dica toda, ele arrogantemente falou assim, mas eu já vivo isso. Como se ele fosse um espírito puro. Ou como se fosse um espírito da segunda ordem, né? Eu já domino a matéria. E Jesus só falou para ele, então já que você vive tudo isso. Óbvio que conhecia os pensamentos dele. Sabia da missão dele. E que ele era um homem rico. Um mancebo de qualidade. Ele era um homem de muitas posses. O que Jesus disse para ele? Então tá bom. Então já que você está bem em quase tudo aí, então você vai fazer o seguinte, meu querido amigo. Se queres ser perfeito, se queres ser espírito puro, vende tudo. Viu? Gente, eu acabei de falar que o companheiro me falou que estava precisando de vender as coisas dele e agora está repetindo essa história. Não sai daqui vendendo suas coisas não, pelo amor de Deus. Falaram lá no centro que eu tenho que sair vendendo tudo, pelo amor de Deus. Isso dá umbral e eu não tenho nada a ver com essa história. O vai e vende tudo, vai e aprenda a administrar. O vender aqui é no sentido de administração. A vida o tempo todo nos convida para administrar. Bens materiais, você não trata de pagar as coisas, se organizar. Mas não é isso, que a nossa conversa aqui é no campo espiritual. O tempo todo você está administrando as relações com o próximo. Muitas vezes você está intermediando o diálogo entre parentes, não é assim? Apaziguando aqui, ajustando ali. Isso é administração. O indivíduo vem com 4 pedras na mão, aí você tem que trabalhar a resignação, a paciência, deixa ele jogar pedra. Ele está aprendendo. Isso é administrar. Aí eu pergunto para vocês, nós somos competentes? Jesus está falando de ser perfeito. Uma vida só é suficiente para a gente fazer o que ele fez? Aí depois que ele fala, vai, vende tudo, administra. Desapega. A ideia é essa. Desvincula do que te aprisiona. E vai dar aos pobres. Ou seja, nós precisamos suprir. Não vou resolver o problema do mundo. Mas qual a pobreza que existe aqui dentro? Pobreza moral? Pobreza espiritual? Pobreza psicológica? Então nós precisamos administrar. E fazer do que está carente, do que está pobre, transformar tudo isso numa bela floração de bênçãos. Trabalhar de sorte que nós possamos perceber o tanto que nós temos uma destinação. E afirmam os espíritos entendidos, os sábios do além. Nós precisamos dar conta da nossa administração fazendo da melhor maneira que a gente puder, nas mínimas coisas. Alguém pode perguntar, mas eu não vou dar conta de fazer tudo numa encarnação. Os espíritos respondem, faça o que você pode. Porque quem faz o que pode, faz tudo. Quem faz o que pode, faz tudo.
E quando é feito com amor, estaremos fazendo com Deus. E por isso que Deus nos concede a palavra também a deuses. Porque há o momento de chegar e o momento de partir. Há o momento de dizer sim e há um instante de dizer não. Há o momento de dar e há o momento de esperar. O amor é a ciência do bem. Ouçamos, mas acima de tudo pratiquemos. Não deixe para amanhã o que podes fazer hoje, porque costuma o relógio ficar mais acelerado do que as nossas boas intenções. E como afirmava um amigo meu já hoje no mundo espiritual e nos visitando essa noite, de bem intencionados o cemitério está assim. Não deixe para amanhã. Vá lá. Faça a sua parte. Mas repetimos com Jesus. Faça a sua parte com amor, com alegria, com esperança, com fraternidade, com liberdade, com igualdade, com caridade sempre. Eis a senha da real felicidade. Muito obrigado a todos. Que possamos levar para os nossos lares este aprendizado e que o Livro dos Espíritos possa ser estudado. Eu posso dizer com todo carinho e respeito, este é o livro que Jesus nos oferece para entender o que a vã filosofia não explica. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos Carlos Alberto, nós agradecemos aos nossos amigos do chat, Leonardo, Marinalva, Ricardo,